Fala galera do canal Ajuda Aí. Nessa videoaula nós vamos tratar sobre o conteúdo de plano inclinado. Essa nova ferramenta que eu estou utilizando é uma lousa digital, então espero que vocês gostem desse novo formato do canal e vamos lá. Primeiramente vamos abordar quais são as forças que estão atuando sobre um objeto que está sobre um plano inclinado. Primeiramente nós observamos que ele tem um peso apontado para baixo. E como ele está em contato com uma superfície, nós observamos que ele possui uma força normal, perpendicular com a superfície, ou seja, ele faz um ângulo de 90 graus com a superfície. Mas, como ele está em equilíbrio, e nós podemos perceber que ele vai deslizar sobre essa rampa, ou seja, ele vai descrever esse movimento trajetório aqui, então nós precisamos fazer um jeito com que as forças sejam iguais, ou seja, a normal seja igual ao peso. E aí nós vamos tratar das componentes desse objeto. E para abordar o conteúdo das componentes, existe uma regrinha muito simples de memorizar e que vai facilitar muito, que é a regra do colado e separado. Sempre que um cateto ou uma componente estiver colada ao ângulo, ou seja, estiver próxima ao ângulo, nós usaremos o cosseno. E sempre que ela estiver separada do ângulo, nós usaremos seno. Ou seja, como eu faria para calcular essa componente Vx desse ângulo? Eu usaria para calcular Vx vai ser igual a V, ele está colado com o ângulo, então V cosseno de θ. E para calcularmos a componente Vy desse vetor, nós podemos observar que ela está separada do ângulo, ou seja, por uma trigonometria, ela é esse cateto aqui. E como ela está separada do ângulo, nós calcularíamos como V seno de θ. Mas é importante atentar que nem sempre a componente Vx, o componente horizontal, vai ser calculada como V cosseno de θ. É importante observar qual cateto está colado com o ângulo e está separado dele. Pois nesse exemplo agora, nesse outro exemplo, nós temos que a componente Vx ela está agora separada do ângulo. Então nós calcularíamos ela como V vezes o seno de θ. E agora a Vy, que está colada com o ângulo, você pode ver que ela está colada com o ângulo, nós calcularíamos como Vy igual a V cosseno de θ. E no plano inclinado, nós vamos considerar que o ângulo é feito com a horizontal, um certo ângulo θ. Então, de novo, aplicando as nossas forças, nós teríamos uma força peso, apontando para baixo. Nós teríamos uma força normal, perpendicular com a superfície. E agora nós vamos fazer as componentes do vetor peso, que seriam um certo determinado vetor aqui, nessa direção, e outro nessa direção. Pois, como você pode observar, a soma dessas duas componentes vai resultar nesse vetor peso. Então, por trigonometria, que não é o nosso objetivo aqui, mas nós podemos provar que esse ângulo aqui vai ser θ. Então eu vou chamar essa componente de Vy, logo eu vou mostrar aqui no eixo cartesiano, e essa componente Vx. Então para calcularmos a componente Vy, seria calculada como sendo Py, componente Py, seria calculada como peso, como está colada com o ângulo, então seria peso cosseno de θ. E agora a componente Px será calculada como peso vezes seno de θ. E se você puder observar, para melhorar a nossa visualização, você observa que nós temos um eixo aqui, um eixo cartesiano, onde aqui eu consideraria o eixo x e aqui na vertical um eixo y. Então, se eu transpassasse todas essas forças para um gráfico cartesiano, para melhor visualizar e calcularmos também os nossos valores, ficaria assim: nós temos uma força peso apontando para cima, uma força normal, perdão. Para a direita, nós teríamos a força Px, ou seja, P seno de θ.
E na vertical para baixo, nós teremos a componente PY, ou seja, P cosseno de θ. Então vamos ver outro caso que nós podemos aplicar isso de uma forma mais abrangente, de uma forma, aliás, da mesma forma, só que com outra componente. Nesse caso aqui, nós temos um objeto que está sendo suspenso por uma corda, ou seja, aqui vai entrar uma terceira força, que é a tração ou tensão. Então, novamente, aplicando as forças sobre esse objeto, nós temos a força peso para baixo, nós temos a força normal perpendicular, a força normal, e agora nós teremos também uma tração ou uma tensão desenvolvida por esse fio. Então, novamente, nós vamos desenhar as componentes do vetor peso, ou seja, P seno de θ, e aqui peso cosseno de θ, peso cosseno de θ. Lembrando que, se o ângulo formado for θ for com a horizontal, então nós mas determinamos que esse ângulo seria o ângulo θ. Tranquilo? E como o corpo está em equilíbrio, ou seja, se conforme a segunda lei de Newton, somatório de todas as forças sobre um objeto é igual ao produto da massa vezes a aceleração, como ele está em equilíbrio, eu posso dizer que a aceleração dele vai ser igual a zero. Então o somatório de todas as forças vai ser igual a zero, tanto no eixo y como no eixo x. E para o eixo y, nós teríamos que a normal vai ser igual ao peso vezes o cosseno de θ. E para o eixo x, nós teríamos que a tração vai ser igual ao peso seno de θ. Então é muito importante nós termos essa compreensão das componentes do vetor peso, ou de uma tração, se estiver para baixo, seja lá o que for, pois nós devemos considerar sempre como um eixo cartesiano para facilitar a nossa visualização e assim poder aplicar nas questões. Então, novamente, se eu fosse determinar as forças atuantes desse bloco num eixo cartesiano, nós teríamos uma normal para cima, nós teríamos a componente PY para baixo, ou seja, P cosseno de θ. Mais uma vez lembrando que o θ seria esse ângulo aqui, θ. Nós teríamos também para a direita a componente PX, ou seja, P seno de θ. E para a esquerda, já que o corpo está em equilíbrio, nós teríamos a tração. Ou seja, novamente desenhando essas forças no corpo, nós teríamos o peso para baixo, nós teríamos a componente PX, ou seja, P seno de θ, a componente PY, P cosseno de θ, nós teríamos a tração e também a nossa força normal. Tranquilo? Então, por isso é só. Vou lançar agora uma próxima videoaula com as questões de plano inclinado. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe um joinha aí no vídeo, compartilhe com os seus amigos. E é isso aí, valeu pessoal, obrigado e até a próxima.